Prejuízo de novo do Flamengo no Maracanã. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses temas. Te atualizo também sobre a treta entre Gabigol e Tite. Será que ela pode ser determinante para a saída do atacante? Fala ainda sobre Everton Cebolinha. Existe a chance dele trocar o rubro-negro por um time do Catar? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Fla-Flu de domingo. Os dois clubes se reuniram com a Ferj nessa quarta-feira, e decidiram por Yuri Eliso Ferreira. Esse será o árbitro da partida de domingo, jogo que vale a liderança da Taça Guanabara. Fla e Flu estão empatados na primeira colocação. Por falar no Flamengo, queria contar que o rubro-negro ainda não desistiu de Léo Ortiz, mas já avisou ao Red Bull Bragantino de que não aumentará sua proposta. Nas próximas horas, o Ortiz vai se reunir com seu empresário e com o clube de Bragança para tentar uma solução. Bora falar agora sobre o Flamengo com algo curioso. O rubro-negro venceu o Boa Vista na última terça-feira, 4-0, diante de 35.713 pessoas. Apesar do público bom para qualquer outro clube, o Flamengo registrou prejuízo com esse jogo. Tudo porque as despesas da partida no Maracanã giraram na casa de R$1.300.000. E a receita com bilheteria foi de apenas R$1.074.000. Dessa maneira, o prejuízo rubro-negro com a partida foi de 238 mil, um grande absurdo. Você levar 35 mil pessoas por estádio e ainda assim fechar no vermelho. Isso significa que os custos da operação no Maracanã são incompatíveis com a realidade do futebol nacional. Vale a lembrança de que essa é a segunda vez que o Flamengo toma prejuízo jogando no Maracanã nessa temporada. No jogo contra o Volta Redonda, também pelo Campeonato Carioca, o Fla já havia ficado no vermelho em R$46 mil. E aí, só para arrematar, se o Flamengo teve prejuízo, nos dois casos a Ferj, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, teve lucro. É que ela fica com 10% da receita bruta. No jogo contra o Boa Vista, por exemplo, foram R$102 mil de receita. Quero falar agora sobre Everton Cebolinha, atacante titular do Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Santana, ele interessa a um clube do Catar. O time que não teve o nome identificado, inclusive, já fez uma oferta de 16 milhões de euros ou 85 milhões de reais. Só para lembrar, ao longo da semana, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a falar sobre o mercado do Flamengo e admitiram que poderiam receber propostas por atletas do atual elenco. Difícil imaginar que o Flamengo venda o Cebolinha por 16 milhões de euros. Foi basicamente aquilo que prometeu ser investido quando da compra dele junto ao Benfica. Na oportunidade, o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros, mas com algumas cláusulas o negócio pode chegar a esses 16 milhões de euros. Uma das cláusulas é curiosa. O Benfica teria direito a 10% do valor de uma transferência futura ou 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha não seja negociado pelo Flamengo até dezembro de 2025. Como o Cebolinha é titular absoluto do time de Tite, cresceu demais de produção desde a chegada do ex-comandante da seleção brasileira. Imagino que esse clube do Catar vai precisar melhorar bastante essa proposta para que o negócio saia. Bora falar agora sobre Gabigol, que está tretado com Tite. Nicola, até aí nenhuma novidade. Calma, há um episódio novo. Na última terça-feira, na vitória por 4-0 contra o Boa Vista, o Tite repreendeu o Gabigol por causa do comportamento dele. Só para contextualizar, o Flamengo já vencia com enorme facilidade, o Gabigol estava prestes a entrar e surgiu um pênalti a favor do Flamengo. Pedro pegou a bola para bater e o Gabigol começou a fazer pressão no banco de reservas para que a substituição acontecesse logo. Ele gostaria de bater o pênalti. Não ocorreu, o Pedro fez a cobrança, desperdiçou e saiu vaiado pela maior parte do estádio do Maracanã. Tite entendeu a atitude do Gabigol como reprovável e cobrou uma atitude diferente diante de todo o grupo, falando que ninguém pode ser maior do que o Flamengo e os atletas precisam pensar sempre no bem coletivo. É só mais um dos atritos entre o técnico e o atacante. Vale a lembrança de que isso começou antes mesmo de o Gabigol ou de o Tite virar técnico do Flamengo, quando o treinador da seleção brasileira prefere levar o Pedro para a Copa. O Gabigol responde dizendo que a seleção dele era o Flamengo. O Gabigol também deu uma ironizada no Tite. Enfim, a relação não é boa. E o Gabigol tem sido muito mais reserva do que titular desde a chegada do novo técnico. Para piorar, o pai do Gabigol escreveu o seguinte em sua conta no Instagram, abre aspas, mais fácil culpar outras pessoas do que assumir os próprios erros, clima péssimo. Até em cima disso, tem muita gente imaginando que o Gabigol pode se tornar reforço do Corinthians em breve.
continuo com a mesma informação de que para o Gabigol é muito mais negócio esperar até a metade do ano para assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Aí, em vez de pagar alguma coisa ao Flamengo para tirar o Gabigol do clube, o clube que o contratar vai precisar negociar com o próprio atacante. Ah, só mais uma. Flamengo que enfrenta o Fluminense nesse final de semana e joga com favoritismo, afinal de contas teve praticamente toda a semana para se recuperar. Jogo de terça-feira contra o Boa Vista muito mais tranquilo do que o do Fluminense contra a LDU na altitude de Quito. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Flamengo e da chance de o rubro-negro bater 250 milhões de reais de faturamento apenas com patrocínios em todo o uniforme rubro-negro. Nesse momento, o Flamengo já tem 214 milhões de reais garantidos e esses 214 milhões são fruto, por último, de um acordo com o Kuai, que vai patrocinar a sua marca na manga do uniforme rubro-negro. Os outros contratos com Pixbet, Adidas, Mercado Livre, Assistcard, ABC, TIM e BRB, com detalhe de que o contrato com o BRB no Omoplata se encerra em março, ou seja, o Flamengo vai ter mais 9 meses para ocupar esse espaço, que é dos mais interessantes. A meia do uniforme rubro-negro também está disponível e é com a meia e com o omoplata que o Flamengo imagina ser capaz de faturar mais 40 milhões de reais ao longo da temporada. Os 210 milhões já são recorde absoluto no futebol da América do Sul. 250 milhões ainda mais. Só a título de comparação, Corinthians e Palmeiras, que são os clubes que mais se aproximam do faturamento do Flamengo, hoje tem bem menos grana. O Corinthians, com algumas propriedades para serem vendidas, gira na casa dos 150 milhões de reais. O Palmeiras, contabilizando todas as propriedades para a Crefisa e para a FAM e também seu fornecedor de material esportivo, está na casa dos 100 a 110 milhões de reais por temporada. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Muitas notícias envolvendo o Flamengo. Ó, tem resposta a Felipe Melo, que na minha opinião falou besteira depois da derrota do Fluminense para a LDU. Ele fez um comentário relacionado ao Flamengo. Já vou explicar para vocês e eu vou dar a minha resposta para ele, qual é a minha opinião. Tem patrocínio novo no Flamengo, tá? Na manga, já vou dar esse spoiler. Tem aqui o valor hoje de quanto custa o uniforme do Flamengo, quanto o Flamengo recebe por patrocínios hoje no uniforme. Tem Flamengo querendo contratar jovem de 15 anos e disputando esse jogador com o Atlético Mineiro. Tem também algo sobre Marcos Braz, a gente já vai falar sobre isso, porque o Ministério Público tomou mais uma decisão envolvendo Marcos Braz, que é vice de futebol do Flamengo e também vereador do município do Rio de Janeiro. Nossa, tem muita coisa no vídeo de agora. Agora vamos para as notícias. Antes de mais nada, só um comentário envolvendo uma informação que a gente trouxe no vídeo de ontem. Na minha opinião, é notícia sim o que o Tite falou para o Gabigol no vestiário. Na minha opinião, o Gabigol errou, beleza, expôs um atleta, um companheiro, mas errou tentando acertar, como diz a música do Thiaguinho. Essa é a verdade. O Gabigol ele quer mostrar serviço, ele quer mostrar para a torcida do Flamengo que ele ainda pode ser muito útil, embora seja reserva atualmente. E o Tite também acertou ali, conversar com o atleta no vestiário, na frente de todo mundo. O ponto é o seguinte, ganhou uma repercussão muito maior do que é necessário. Segue, vida que segue. Até hoje estão falando sobre isso, mais de 24 horas depois, continuam falando sobre a conversa do Gabigol com o Tite conversando com o Gabigol. Gente, parem de criar crise onde não tem. Teve a informação, os colegas jornalistas publicaram, e vida que segue, tiveram acesso à informação, e vida que segue. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Agora, não é para criar crise onde não tem. E por falar em criar crise onde não tem, o Felipe Melo, na minha opinião, tentou criar uma crise já no péssimo calendário brasileiro, onde não deveria ter essa crise toda. Porque o Felipe Melo reclamou de ter um Fla-Flu no meio das duas finais da Recopa Sul-Americana, que se fosse ao contrário com o Flamengo, isso poderia não acontecer. Felipe Melo, antes de falar algo, procure se informar. Ano passado, quando o Flamengo disputou a Recopa Sul-Americana, competição essa que o Fluminense está disputando com a LDU, a sequência do Flamengo foi o seguinte: no dia 21 de fevereiro de 2023, Del Valle e Flamengo, primeiro jogo. No dia 25 de fevereiro, Botafogo e Flamengo, um clássico. E no dia 29 de fevereiro, Flamengo e Del Valle.
No dia 5 de março, logo em seguida, Flamengo e Vasco. No dia 8 de março, logo em seguida, Flamengo e Fluminense. Então, Felipe Melo, o calendário do ano passado mostra que você está totalmente equivocado. Que você deu um show na entrevista coletiva, é assim que eu vou caracterizar e chamar as suas declarações, que na minha opinião foi um show, inclusive cobrando, vocês não vão perguntar sobre a arbitragem. Basta ele ver ali que não tinha ninguém da imprensa brasileira. Estava todo mundo na zona mista, acompanhando a zona mista com os jogadores do Fluminense. Então, Felipe Melo, eu super te respeito. Você é um cara super profissional fora das quatro linhas, um cara dedicado, tanto é que está com idade avançada e mesmo assim consegue jogar em alto nível. Muitos torcedores do Flamengo não gostam do Felipe Melo por conta das declarações. Eu acho que, enfim, eu acho que ele é muito mais um personagem que ele adota, mas você é um cara que eu respeito, mas nesse assunto aí, você mandou muito mal. Então, Felipe Melo, tá aí a resposta para você. Vamos falar de Flamengo agora, porque o Ministério Público arquivou o processo contra Marcos Braz, vereador do Rio e dirigente, vice-presidente de futebol do Flamengo. Decisão ocorre após Leandro Campos, o torcedor agredido por Marcos Braz, e o outro amigo do Marcos Braz, ter desistido de dar prosseguimento ao processo referente à agressão sofrida no shopping. Braz fez um acordo com o torcedor que receberá uma indenização. O valor é mantido em sigilo entre as partes. Pois é, o Braz, portanto, fez um acordo financeiro com o torcedor e o torcedor não deu prosseguimento ao processo. Vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo fechou mais um patrocínio para o uniforme. Dessa vez é para manga do time profissional masculino. E trata-se da empresa Kauai. E esse patrocínio vai ser até dezembro desse ano, tá? E vai render aos cofres do Flamengo 10 milhões de reais. Mais grana caindo e mais um capítulo daquela velha história. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Daí. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. E os valores de todos os patrocínios do Flamengo no uniforme, tá? Master, 85 milhões de reais por ano. Adidas, fornecedor de material esportivo, 69 milhões de reais por ano. Omoplata, que está hoje, a BRB, 6,2 milhões em 3 meses. Costas, que tem Mercado Livre, 21 milhões e meio por ano. Short, tem ABC Construção, 7,1 milhões de reais por ano. Barra Traseira, Assiste Card, 8,5 milhões de reais por ano. Número, que tem um patrocínio ali do Número, que é a TIM, 7 milhões de reais por ano. Manga agora, Kauai, 10 milhões de reais por ano. Isso dá um total de 214 milhões e 300 mil reais por ano. O Flamengo sabe fazer dinheiro. A gente pode até discutir se o dinheiro é bem gasto, eventualmente, mas que o departamento de marketing, de finanças, de comunicação, que são os departamentos ali que estão à frente dessas negociações, estão mandando bem? Estão mandando super bem. Parabéns a essa equipe responsável por arrecadar dinheiro com patrocínio. E por falar nisso, o Flamengo negocia com a Adidas, BRB e empresa para o meião, visando saltar de 216 milhões de reais para 250 milhões de reais no faturamento com patrocínio do uniforme em 2024. O clube tem conversas adiantadas para um contrato pelo meião e quer 5 milhões de reais. Outros 10 milhões viriam de uma renovação com a Adidas. O contrato atual vai até junho de 2025, mas as partes querem uma ampliação ainda esse ano. Além disso, o clube quer 18,9 milhões pelas omoplatas. A prioridade é renovar com o BRB, que atualmente paga 6,2 milhões de reais por 3 meses. Gustavo Oliveira, vice-presidente de marketing do Flamengo, afirmou que o acordo está bem encaminhado. Eu não quero me comprometer, mas tenho uma posição muito assertiva que a gente vai chegar a esses 250 milhões de reais na camisa já em 2024, disse Gustavo Oliveira ao site Mundo Rubro Negro. Parabéns à equipe aí novamente, Gustavo Oliveira, que é o homem responsável pela equipe de marketing e comunicação do Flamengo.
Rapaziada, então esse aí ficamos com um giro de notícias do Flamengo, informações aí atualizadas do maior clube do Brasil, o Mengão, né, rapaziada, que tá tendo alguns embrólios ali em questão entre Tite e Gabigol, né, que tá uma discussão ali danada e loucamente ali, e a questão aí também de o Everton Cebolinha, que pode estar deixando o Flamengo, será? Isso não vai acontecer não, vai se acontecer também daqui pra frente, e vamos ver o que vai acontecer, e vamos ficar na atividade pra saber do desenrolar de tudo isso. E rapaziada, o Flamengo também tá fechando aí contrato milionário, se tornando a camisa mais pesada aí, já era na verdade, e agora tá mais cara ainda do que já foi. O Flamengo é uma potência e tem que ser muito bem explorada como está sendo. Então, rapaziada, você que ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo vídeo do Flamengo diariamente, valeu? Conto com a tua presença em todos os vídeos. Agora eu vou ficar por aqui, um grande abraço no coração, tchau, tchau, fui!